bom que você veio. Olá a todos, é com muita alegria que iniciamos o mês de outubro com o programa Saúde na Escola, que é uma ação nacional e tem como objetivo a abordagem de temáticas importantes de saúde, relacionando a qualidade de vida e o bem-estar das crianças, dos adolescentes e da comunidade escolar. O município de Araucária, para o ciclo 2021 e 2022, foram pactuadas 10 unidades educacionais municipais, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, através do Departamento de Atenção Primária, para o desenvolvimento de ações locais efetivas. Esse ano, contamos também com a participação da Universidade Federal do Paraná, que estará presente nesse evento com palestras do programa DIGA, realizando em conjunto a Semana da Convivência. Destacamos a importância dessa parceria entre a Secretaria de Saúde, de Educação e a Universidade para articular esses mecanismos de apoio e rede de proteção, assim como uma necessidade da parceria entre a escola e a família, para garantir a qualidade de vida de toda a população. Para o debate de temas tão importantes como a promoção da cultura da paz, cidadania e direitos humanos, alimentação nutricional, alimentação saudável, prevenção da obesidade infantil, dentre outros. Aproveito o momento para agradecer a todos os envolvidos e desejar um excelente mês a todos. Olá, meu nome é Ellen, eu sou psicóloga, sou professora de psicologia, na Universidade Estadual do Paraná, no campus Curitiba 2, sou doutora e mestra em Educação pela Universidade Federal do Paraná, e a minha experiência, ela é relacionada, à psicologia, à educação, especialmente em contextos de educação especial e de educação inclusiva. Hoje, junto com meu parceiro, o Matheus, um grande parceiro aí de trabalho, nós vamos conversar com vocês sobre desenvolvimento positivo de jovens e discutir um pouco sobre algumas possibilidades aí, na educação. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Ok. Então, quando a gente pensa assim, desenvolvimento positivo de jovens, o que será que é isso? Como que a gente pode trazer para a prática, esses conceitos? Uma das perguntas que a gente tem que nos motivam, nessa área é essa, como será que crianças e adolescentes podem aprender e prosperar nas suas vidas? Se a gente pergunta para uma família, vem algumas respostas. Se a gente pergunta para professores, vem outras respostas. Se a gente pergunta para as próprias crianças, e para os adolescentes, vem outras respostas, também. E essa pergunta, ela perpassa diferentes áreas, e dentro, de uma possibilidade, que envolve, por exemplo, a psicologia do desenvolvimento, da educação, mas não só, nós temos uma teoria que vai trazer para a gente algumas áreas específicas, para a gente sair dessa ideia, mais geral, e trazer um pouco para a nossa realidade, trazer para as pesquisas, trazer para as práticas, o que é esse desenvolvimento positivo. Então, como que eu posso realmente promover um desenvolvimento que seja favorável para essas crianças, e para esses adolescentes. Aqui a gente tem na tela, para vocês, opa, passei aqui, aqui a gente tem na tela, um modelo, o que está descrito, ali nesse modelo? A gente tem, no cantinho esquerdo, duas bolinhas, uma com recursos do ambiente e a outra com forças individuais, e depois a gente tem um outro diagrama. Então, quando eu vou pensar,
né, nessa ideia do desenvolvimento positivo, eu vou entender que, embora a gente espere ver resultados nas crianças, nos adolescentes, né, vai ser uma interação entre questões do ambiente, né, como assim, que ambientes? Escola, família, acesso a serviços de saúde, grupos artísticos, religiosos, enfim, que fizer sentido na vida, né, desse jovem, com as forças individuais, que são aquelas características que a gente vai, né, desenvolvendo, né, ao longo da nossa vida. Claro que mesmo essas forças individuais, elas vão acontecer na vida humana, né, nessa interação entre quem eu sou, as possibilidades que eu tenho, as pessoas que estão ali à minha volta. E aí, isso em conjunto, então, com recursos do ambiente, que é muitas vezes onde entra, né, realmente a nossa educação, né, os nossos processos, né, então, boas práticas educativas, boas escolas, boas condições de saúde, bons relacionamentos da família, né, entre tantos outros recursos, podem levar, né, esse jovem a desenvolver, né, sua confiança, competência, cuidado e compaixão, caráter e conexão, que, por sua vez, podem levar esse jovem a contribuir para si mesmo, né, e para a sociedade onde ele vive, e assim como reduzir comportamentos de risco. Então, quando eu estou falando aqui, né, de desenvolvimento positivo de jovens, não é que a gente está falando que não existem coisas difíceis, coisas que a gente pode melhorar, mas é a gente pensar assim, em vez de só retirar o que está ruim, como que eu planto lá uma sementinha, né, para que as coisas boas floresçam, cresçam, né, e apareçam. E essa teoria, né, que eu estou trazendo aqui para vocês, ela é uma teoria que a gente chama de 6Cs, né, do desenvolvimento. Ela começou a ser estudada lá nos Estados Unidos, mas a gente tem utilizado ela aqui no Brasil também, e em muitos outros países com características parecidas com o Brasil, né, então, grandes desigualdades, às vezes grandes populações, né, e muitos desafios na educação, saúde, desenvolvimento, né, das crianças e dos adolescentes. Então, explicando um pouquinho melhor, né, cada uma, né, dessas ideias que eu coloquei ali para gente, quando eu penso assim, em forças individuais, o que será que é uma força numa criança, num adolescente? A gente vai ver que não existe uma medida única, ou seja, eu vou falar com uma criança que tem autocontrole, autorregulação, né, consegue se regular suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos, né? Pode ser um exemplo de forças individuais? Pode, né? Mas a gente vai ver que dependendo de onde essa criança vive, né, diferentes forças individuais vão surgindo, assim como vão sendo, né, necessárias. O que a gente vê, entretanto, em comum, quando eu estou falando de crianças, adolescentes, né, esses jovens, é que a gente tem ali um potencial para mudança muito exacerbado, não só, né, no crescimento físico, na maturação, mas também de todos os processos de ensino, né, aprendizagem, vivência, experiência. E o que a gente vai vendo? Que parece que algumas forças individuais, por exemplo, eu falei, né, da autorregulação, né, elas têm uma associação inversa com problemas de comportamento. Então, assim, teoricamente, quanto mais autorregulação eu tenho, né, menos problemas de comportamento, né, eu posso ter. E aqui só para, né, enfim, trazer, né, um exemplo aqui para a gente pensar. Quando eu penso lá nos recursos do ambiente, então lembra que são, né, as forças, né, dessa pessoa com esses recursos, a gente pode pensar como se fossem esses nutrientes sociais, digamos assim, né, se você tem uma plantinha, né, o que você precisa pôr lá para que essa plantinha cresça? Eles vão estar presentes nas escolas, nas famílias, nas comunidades, né, podem ser recursos bem materiais, como, por exemplo, acesso à alimentação, pode, né, mas podem ser também pessoas, né, que existem na vida desses jovens, uma professora que faz, né, uma diferença, uma família que tem uma relação bacana, amigos, né, entre tantas outras pessoas, né? Então, isso também envolve, né, os recursos físicos, institucionais, possibilidade de atividades coletivas, o quanto de acesso a recursos que eu tenho, se eu sou um adolescente, eu conheço qual que é o caminho para fazer um vestibular, eu sei o que precisa fazer para pedir, né, uma isenção de taxa em algum processo. Então, quando a gente fala em recursos, não é só num sentido financeiro, embora envolva, mas também das relações, das possibilidades, né, o que a gente tem
para poder promover e fortalecer essas nossas forças individuais. Então, quando eu tenho essas questões do ambiente, né, dos locais onde eu convivo, interação com esse jovem em desenvolvimento, a gente poderia levar, por exemplo, ao desenvolvimento da competência. Hoje em dia está muito em alta, né, a gente falar em competências, né, socioemocionais, né, e aí, quando eu estou dizendo em competência, é realmente essa ideia de que eu consigo realizar atividades. Mas que tipo de competências? Podem ser competências sociais, relativas, né, à minha interação com os outros, podem ser competências acadêmicas, então voltadas a hábitos de estudo, atividades, né, relacionadas à escola, né, pode ser uma competência cognitiva, num sentido de desenvolvimento mesmo, por exemplo, como que você vai utilizar ali a memória, monitoramento do tempo, né, entre outros, e pode ser até num sentido vocacional, né, ou profissional, se a gente preferir, né, por exemplo, como que eu, né, vou levar para um mundo de trabalho e de atividades, né, fora, por exemplo, de um contexto de aprendizagem, as minhas competências. Então, olha só, é só a competência, né, a gente quer que as pessoas sejam bem competentes, em quê? Tem diferentes tipos de competência que a gente pode pensar, não só para crianças e adolescentes, mas especialmente. Esse era um dos Cs, né, desses 6 Cs do desenvolvimento positivo. O outro C que eu trouxe aqui para a gente é a ideia de confiança. Como que eu vou entender a confiança aqui? É como se fosse, né, um autoconceito positivo. Então, um conceito que eu tenho de mim mesmo, né, que seja benéfico, que eu sinto um valor ali. E essa confiança não é só no sentido do autoconceito, mas também é com um senso de autoeficácia. O que é isso? Autoeficácia é eu perceber, por exemplo, que frente a alguma tarefa, eu consigo dar conta dela, né, eu consigo fazer. Então, veja que a confiança, ela envolve não só, né, o quanto eu me acho, né, eu me sinto bem comigo mesma, seja minha autoestima, seja minha autoimagem, mas também o quanto eu percebo que eu dou conta dessas tarefas. E veja que, embora a confiança esteja ali nessa criança, nesse adolescente, ela é totalmente influenciada, né, por esses recursos do ambiente. Então, se eu tenho um local em que, né, essa relação de dificuldade das tarefas, mais suportes para dar conta, vão juntas, a gente vê que eu posso ir desenvolvendo mais fácil, por exemplo, esse senso de autoeficácia e também a minha confiança. Como terceiro C dessa perspectiva, nós temos o caráter. E o caráter aqui não é aquela coisa assim que a gente fala, a pessoa nasce com ou sem caráter, não. Caráter aqui, da forma como nós estamos usando, é assim, né, como que esse jovem vai entender as normas sociais, vai respeitar essa cultura, vai entender os padrões morais. Então, entra muito nessa ideia de compreender esse todo, né, de como que eu funciono nessa sociedade, e isso inclui também eu lutar quando eu vejo uma injustiça, né, se eu vejo uma violência acontecendo, se eu vejo algo errado, né, nessas interações do ambiente com a pessoa, as possibilidades, a gente pode, sim, ver esse desenvolvimento do caráter, né, de não só viver moralmente, mas de discutir, de criar novos padrões, né, de realmente pensar aí questões de justiça, né, tanto num sentido mais filosófico quanto prático, né, no dia a dia. Não só, será que eu acho errado as pessoas brigarem? Tá, mas o que eu faço quando eu vejo, né, uma situação como essa? Né, como outros Cs que nós temos, entra essa ideia do cuidado e compaixão, aqui a gente foca mais em cuidado, que seria esse senso de empatia e simpatia por outros. Né? Como assim? Né? É como se eu conseguisse perceber esse outro, não só nas suas necessidades, nas suas dificuldades, mas que essa pessoa que não sou eu, ela também tem direitos, né? Ela também tem sentimentos, ela também tem necessidades, né? Na pandemia a gente viu que nossas crianças daqui de Curitiba, Araucária, região metropolitana, né, como um todo, desenvolveram muito essa noção de cuidado, né? É só a gente pensar, né, na máscara, os cuidados de distanciamento que estavam muito em alta e a gente realmente estava precisando muito, né, desse ser, digamos assim. Mas isso não se restringe, claro, só a esses períodos de pandemia, né, a gente está aí com muitos desafios,
ainda, e o cuidado, ele também entra para compreender tudo isso que forma, né, o nosso desenvolvimento positivo. Outro C que nós temos é o C de conexão. O que é conexão? Não é conexão, assim, né, só de internet, né? Pode envolver, mas não é bem por aí que eu estou falando, né? Quando a gente fala em conexão para promover o desenvolvimento positivo de jovens, entra muito nessa ideia de como que eu desenvolvo os vínculos com as pessoas, né? Se esses vínculos são feitos de forma positiva, ou seja, benéfica, se essa conexão ela é bidirecional, ou seja, eu me conecto com uma pessoa, me sinto conectada, me sinto próxima a essa pessoa, né? Tem que ser recíproco, tem que ser favorável para os dois lados, quando a gente fala de uma conexão benéfica, né, positiva. E a conexão, embora a gente sinta ou não sinta, né, ela é muito menos, assim, uma característica pessoal, essa pessoa é conectada e essa pessoa não é conectada, não, mas ela é muito mais algo que é possível, né, de se desenvolver nas escolas, nas famílias, nos trabalhos, né, nos lugares, nas comunidades. Então, veja só que interessante, tanto quanto a competência, um cuidado, caráter, né, a confiança, eu me sentir parte de um grupo, né, vai favorecer todos esses processos, né, que a gente tem conversado aqui hoje. Né? E aí, então, todos esses Cs, né, interagindo, né, lembra que eu falei que desenvolvimento positivo não é só a gente pensar no que tem de bom, muitas vezes envolve reduzir coisas que são comportamentos de risco, né, ou coisas que a gente pensa que não vão ser favoráveis para o desenvolvimento. O que a gente tem de indicadores científicos, ou seja, o que a ciência tem mostrado para a gente que quando eu desenvolvo esses Cs, né, o que acontece com as crianças, com os adolescentes? Então, olha só que interessante, falando sobre conexão, cuidado, competência, caráter, a gente vê que, né, jovens que conseguem ter maior desenvolvimento nesses Cs, né, eles têm, por exemplo, menor envolvimento no uso de drogas lícitas e ilícitas, eles têm menor envolvimento nas situações de violência na escola, por exemplo, bullying, vitimização entre pares, né, que é quando esse bullying ocorre não com uma frequência tão grande, mas ele ocorre, você ainda tem uma relação ali de violência. A gente vê até menos fatores relacionados a sintomas depressivos, né, e até de um ponto de vista, trouxe aqui um outro indicador de saúde, a gente tem menores índices de obesidade infantil também, quando a gente pensa nos 6Cs. Então, olha só que interessante, né, eu desenvolver essas boas relações, eu desenvolver essas competências, eu desenvolver tudo isso, né, pode me levar, né, a redução de muitos comportamentos que podem colocar em risco essa criança, né, e esse adolescente. E aí, por fim, eu acho que esse acaba sendo, né, o sexto C e um dos mais interessantes, mas não mais ou menos importante, entraria a contribuição. Contribuição do quê para quê? Né, que articulando esses Cs, eu posso, reduzir, né, o risco de comportamento, mas também eu posso levar esse jovem a contribuir para a sua história, para a sua família, para a sua comunidade, para a sua escola, né, para a sua cidade, né, ou seja, a gente vai entender que o desenvolvimento positivo de jovens, ele não é só eu comigo mesmo, eu vou ficar esperto, vou estudar, vou me dar bem, não, ele mostra também que, né, para um desenvolvimento positivo, né, ser funcional, ser interessante, ser desejável, né, ele vai envolver essa articulação, né, de eu desenvolver as minhas habilidades individuais, mas eu observar as pessoas ao meu redor e agir em prol delas também, né, e eu acho que essa ideia da contribuição, ela entra aí em muitos planos políticos pedagógicos ou em muitas discussões que nós temos, mas nem sempre, né, a gente visualiza, eu acho que toda a importância, né, que toda, né, essa área pode ter. Então, olha só que interessante, né, vou voltar aqui naquela nossa figura, lá do comecinho, né, então, é através das práticas da família, de professores de saúde, políticas, né, de tantas áreas,
junto com essa criança, esse adolescente em desenvolvimento, que a gente pode promover a confiança, a competência, a conexão, o caráter, o cuidado e a compaixão, que podem levar essa pessoa a contribuir para a sua história, para a história dos outros e também reduzir comportamentos de risco. Então, o desenvolvimento positivo de jovens aqui, ele vai entrar como toda essa figura, toda essa relação. Né? Ou seja, né, a gente consegue pensar em diferentes ações para cada momento da vida, diferentes ações, se eu sou professora, se eu sou, né, pedagoga, se eu, né, sou a pessoa que busca, né, se eu trabalho no transporte escolar, por exemplo, a gente consegue pensando em diferentes níveis de ação. E para nos ajudar a pensar, né, um pouco em como aplicar, né, essas questões do desenvolvimento positivo de jovens, eu vou passar a palavra para o meu colega Matheus, né, que vai trazer aí para a gente como que a gente pode aplicar, né, nesse contexto educacional todas essas ideias, tá certo? Obrigada. Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Matheus, eu sou mestrando em Educação pela Universidade Federal do Paraná, né? E assim como a minha colega Ellen, que conversou com vocês anteriormente, eu também sou parte, né, da equipe do programa DIGA, tá bom? Hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre o desenvolvimento positivo de jovens na educação física escolar. Mas antes, né, de que eu inicie a minha contribuição, eu gostaria de agradecer pela contribuição da Ellen, onde ela nos apresentou, né, alguns dos principais conceitos do desenvolvimento positivo de jovens. E, né, pessoal, recapitulando, né, parte, né, do que a Ellen nos trouxe, é importante que a gente lembre que não há uma única medida, né, para mensurar, para tratar sobre o desenvolvimento positivo de jovens, que aqui a gente pode tratar também como o DPJ. O DPJ, pessoal, ele pode ser entendido como um termo guarda-chuva, que se refere a uma série de abordagens que são baseadas em forças, né, nas forças dos jovens. E a estrutura dos 6Cs que foi apresentada pela Ellen anteriormente é um exemplo dessas abordagens, tá bom? Nessas abordagens, pessoal, os jovens eles são vistos como recursos a serem desenvolvidos, ao invés de problemas a serem resolvidos. Beleza? No que se refere especificamente ao contexto da educação física e da educação física escolar, um dos principais modelos, né, do desenvolvimento positivo de jovens se concentra em nutrir habilidades para a vida. As habilidades para a vida são aquelas competências necessárias, né, para que a gente possa lidar com as demandas e os desafios da vida cotidiana. Um exemplo de habilidade para a vida, né, é a habilidade de cuidar dos outros e também a habilidade de resolver conflitos, né, de maneira pacífica e proativamente. Essas habilidades para a vida, elas podem ser ensinadas em conjunto com os conteúdos da educação física, né, em conjunto com os esportes, em conjunto com a dança, né, com jogos e brincadeiras, né, enfim. E elas devem ser transferíveis para outros contextos, né? As crianças devem ser capazes de utilizar essas habilidades fora do contexto da educação física, né, em outros contextos da escola, como também em casa e na comunidade. Beleza, pessoal? E como, né, que a gente pode promover essas habilidades para a vida, né? Aqui nessa imagem, a gente vê que a gente pode promover o desenvolvimento de habilidades para a vida através de uma abordagem implícita, né, e também de uma abordagem explícita. A abordagem implícita, ela envolve a criação de um clima, né, que promova, um ambiente que promova o desenvolvimento dessas habilidades para a vida. E, né, na criação desse clima, os pares, os responsáveis, os professores, os adultos, eles desempenham um papel fundamental, né, na criação de uma conexão, né, com as crianças, né, oferecendo suporte, oferecendo apoio e também regras justas e claras, né? Esse clima leva ao desenvolvimento, então, de habilidades para a vida de maneira implícita. Já a abordagem explícita, ela envolve, né, a promoção dessas habilidades para a vida de maneira conjunta com os conteúdos da educação física, como eu disse anteriormente, né, em conjunto com os esportes, a dança, os jogos e brincadeiras, as lutas, né, e etc. Né, pessoal? Então,
se utilizarmos, né, a abordagem implícita em conjunto com a abordagem explícita, né, em conjunto com a abordagem explícita, os estudantes, né, eles poderão desenvolver, né, essas habilidades para a vida e, né, poderão ter resultados de desenvolvimento positivo de jovens no âmbito pessoal, social, físico, entre outros, né. Com esses resultados, os estudantes também poderão contribuir, então, para a sociedade civil. E lembrando também que a sociedade, né, ela pode exercer uma grande influência em todo o desenvolvimento desse indivíduo, em todo esse processo. Beleza? Agora, afunilando um pouco mais, né, para a prática, né, como que a gente pode promover, né, essas habilidades para a vida na educação física? Eu trago aqui um exemplo de uma estrutura, né, que foi proposta no âmbito de um projeto esportivo, né, de ensino de basquete. Embora ela tenha sido desenvolvida nesse contexto específico, os próprios autores, né, propõem nesse estudo, né, que está mencionado aí no slide, a adaptação e a utilização, né, deste plano na educação física escolar. Mas eu gostaria, né, de trazer para vocês aqui mais detalhadamente, né, essa estrutura. Os autores, eles começavam, né, a intervenção com uma conversa inicial e com a apresentação da habilidade para a vida, né. Em seguida, eles faziam uma atividade, né, que envolvia aquecimento, né, e também habilidade para a vida ao mesmo tempo. Depois, né, eles partiam para a parte principal do treino, ou a gente pode considerar aqui, né, da aula, onde as habilidades para a vida eram integradas, né, com o conteúdo em questão. E eles finalizavam, então, ali com os estudantes, né, a intervenção com uma conversa final sobre o treino e também sobre a habilidade para a vida, tá bom? Esses autores também propuseram uma outra estrutura, né, onde onde é mais em situações onde é um pouquinho mais complicado a gente, né, trabalhar em conjunto a habilidade para a vida e uma atividade de aquecimento, né? Como vocês podem reparar, né, essas duas atividades foram separadas aqui, né, nessa estrutura do plano de intervenção. Um exemplo, né, de habilidade para a vida que pode dificultar esse trabalho, né, conjunto dessas duas atividades é o foco, né? E para resolver isso, então, eles separaram aqui essas duas atividades, né, o aquecimento e a atividade sobre habilidade para a vida, e mantiveram, né, parte da estrutura, né, do outro plano, beleza? Então, aqui, só a título de exemplo, né, lembrando que aqui eles utilizaram uma abordagem explícita para o ensino, né, das habilidades para a vida através do basquete, mas também utilizaram, né, ao mesmo tempo, uma abordagem implícita, criando lá conexão com os participantes, né, oferecendo apoio, suporte e regras justas também e claras, beleza? E nesse projeto, né, os próprios participantes ali, os atletas, né, os responsáveis e também os próprios professores de educação física desses atletas relataram, né, ter observado o impacto desse projeto, né, para o desenvolvimento positivo desses atletas, tá bom? Então, pessoal, a partir disso, né, e tendo em vista, né, que esse tipo de intervenção também pode ser utilizado na educação física escolar, acredita-se, né, que através da educação física, as crianças elas podem desenvolver uma série de habilidades para a vida, né, tais como força de caráter, responsabilidade social e liderança pró-social. Por isso, né, a gente está lançando aqui o DIG em movimento, né, que é um componente do programa DIG que já existe, né, mas que encontra-se em desenvolvimento. No DIG em movimento, pessoal, a gente tem por objetivo promover, né, a responsabilidade social, a liderança pró-social e o desenvolvimento de força de caráter entre as crianças para ajudá-las a lidar proativamente de maneira pacífica, né, com os conflitos, pensando a educação física escolar como um ponto de partida, né, para promover essas habilidades. Como eu disse, né, esse componente encontra-se em desenvolvimento, então, né, essa estrutura também pode vir, né, essa proposta também pode vir a sofrer alterações, né, futuramente. Mas essa, né, é uma das ideias aí que a gente tem em mente
agora, né, neste momento. Como eu falei também, né, o Diga em Movimento ele já existe, né, algumas atividades desse componente podem ser acessadas, né, na biblioteca virtual do programa Diga, lá no site, né, do programa, e nesse momento novos recursos, né, estão sendo desenvolvidos, tá bom, pessoal? E esses recursos, né, serão disponibilizados a vocês em breve, tá bom? E agora, para finalizar, né, pessoal, espero que essa apresentação tenha sido útil para vocês, que vocês possam utilizar esses conceitos na prática também. E eu e a Ellen agradecemos pela atenção, tá bom? Muito obrigado e até breve. Olá a todos! É com grande prazer que iniciamos mais um momento de reflexões e palestras do mês do PSE na escola. O programa Saúde na Escola é uma ação nacional que tem como objetivo a abordagem de temáticas importantes da saúde, relacionando a qualidade de vida e bem-estar da criança, do adolescente e da comunidade escolar. No município de Araucária, para o ciclo 2021-2022, foram pactuadas 10 unidades educacionais municipais em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, através do Departamento de Atenção Primária para o Desenvolvimento de Ações Efetivas. Esta palestra ficará disponível no canal Educação Araucária para o acesso de todos os interessados sobre a temática. Lembrando para aqueles que desejarem a certificação, o link do formulário vai ser disponível durante uma semana aqui na descrição do vídeo do canal Educação Araucária. Hoje, neste encontro, teremos como temática as práticas corporais. Para iniciar, vou solicitar que todos os palestrantes façam a sua audiodescrição e a saudação inicial, começando por mim. Eu sou a professora Carla, da Rede Municipal de Educação de Araucária, atualmente assessora de projetos e educação ambiental da Secretaria Municipal de Educação, do Departamento de Articulação Pedagógica. Sou uma mulher de pele branca, olhos azuis, uso óculos, cabelos cacheados, castanho e grisalho, na altura dos ombros, uso uma blusa de lã com estampa de oncinha. Ao meu fundo tem uma parede branca. Falo da cidade de Curitiba, da minha casa. Uma ótima palestra para todos. Como convidada no dia de hoje, temos a profissional de excelência e nossa amiga Marta Terezinha Miotti. A Marta é graduada em Educação Física, especialização em Educação Especial, assessora de Educação Física na Rede Municipal de Ensino e também professora da Rede Estadual de Ensino. Marta, com você. Boa tarde a todos e todas e todes. Primeiramente, quero agradecer ao convite da Carla e do departamento para que esse momento acontecesse. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos escuros, olhos castanhos, uso óculos, estou hoje com uma blusa rosa de lã e ao meu fundo tem uma parede de tijolinho à vista. Estou na cidade de Araucária nesse momento. Hoje eu vim contribuir um pouquinho sobre o tema as práticas corporais. Esse tema que está bem à frente hoje em vários espaços, não somente no espaço escolar, mas que abarca também o espaço da saúde. Então, eu espero que a minha contribuição venha trazer algum conhecimento, venha tirar algumas dúvidas, e torno a dizer que é um prazer muito grande eu estar aqui contribuindo com o meu conhecimento.
Então, eu vou compartilhar minha tela agora, para que eu possa começar a fazer a minha fala. Então, vamos lá. Primeiramente, né, a Carla já passou o meu currículo. Eu sou professora a minha formação é em educação física, o que se remete muito à questão das práticas corporais. Eu trabalho junto à Secretaria Municipal de Educação de Araucária, enquanto assessora e formadora nessa rede, dentro da secretaria, e também eu sou professora na rede estadual de ensino. Sou professora de educação física e hoje atuo com alunos do ensino médio. Bem, quando se fala de práticas corporais, ele é um assunto muito amplo. E, às vezes, ele nos gera muitas dúvidas, porque hoje os termos que se utiliza em relação a corpo são inúmeros, e eles têm, cada um, o seu diferencial, o seu objetivo. Então, hoje nós vamos encontrar como definições para o que nós praticamos, corporalmente falando, vamos ver práticas corporais, vamos encontrar atividade física, vamos encontrar exercícios físicos, e isso meio que torna um pouquinho confuso, né? Mas, então, a princípio, eu gostaria, sim, de deixar claro que eu entendo que, quando eu falo de práticas corporais, eu estou falando de movimentos que são específicos do nosso corpo, né? E dentro dele, o que vai caracterizar que movimentos que eu vou fazer é a minha escolha, com que objetivo que eu quero fazer essas práticas. Então, antes de entrar nesse tema dessa diferenciação, o importante é que se faça uma conceituação do que são essas práticas. Então, eu fui buscar em alguns autores, lembrando que esse termo práticas corporais, tem vários autores que trabalham com essa temática e com alguns diferenciais, mas que no sentido, no conceito específico dessas práticas, significa o que é voltado ao corpo. Bem, para iniciar essa fala sobre práticas corporais, o importante, primeiro, é que se entenda o que significam práticas corporais. Qual é o conceito que ela nos remete? Então, eu fui em base a 2 autores, Carvalho, 2006, que nos diz assim, quanto ao conceito, que práticas corporais são componentes da cultura corporal dos povos e dizem respeito ao homem em movimento, à sua gestualidade, aos seus modos de se expressar corporalmente. Já em Brasil 2015, ele nos diz que as práticas corporais são expressões individuais ou coletivas do movimento corporal, da dança, do esporte, da luta, da ginástica, construídas de modo sistemático ou não sistematizado. Tempo livre, tempo lazer. O que pode-se perceber que aqui eu trouxe 2 referências. Porém, se for buscar outras demais referências, que são inúmeras, em relação ao conceito dessas práticas corporais, a gente percebe que um conceito complementa o outro. Então, para a gente entender o que são essas práticas, a gente tem que pensar assim, que essas práticas corporais tomam o corpo como território. É nele que elas se efetivam. De que forma que elas acontecem no meu corpo? Aí é o que nós praticamos no nosso dia a dia. Então, desde um trabalho em casa, desde uma atividade aleatória em que há esse movimento corporal junto, ele é considerado como uma prática corporal. Agora, com que objetivo eu quero realizar essas práticas corporais? Aí
é a escolha de cada um que pratica. Aí eu pergunto assim, mas onde que essas práticas corporais se fazem presentes? No nosso dia a dia, no dia a dia dos nossos alunos, dos nossos estudantes, no dia a dia das crianças. Aonde elas estão presentes? Porque ela tem um conceito muito abrangente. Então, prática corporal, onde realmente, vamos pensar em nós, aonde ela está presente? Na minha vida, na sua vida, é diariamente? Com certeza é diariamente. Aí, a gente tem que pensar num âmbito maior agora, que as práticas corporais, elas vêm ganhando cada vez mais espaço. Onde? Um dos primeiros espaços que eu tenho percebido diante de estudos é dentro da questão da saúde, né? Então, eu vendo, analisando, estudando, eu vejo que o próprio SUS tem desenvolvido práticas corporais para a saúde das pessoas. E dentro dessa saúde coletiva, ela é aplicada nas unidades de saúde da família, né? E tem como objetivo proporcionar melhoras nas condições de vida da comunidade, a fim de amenizar os fatores de degradação de saúde. Então, claro, quando essas práticas corporais, elas são aplicadas dentro desses meios da saúde, dentro do SUS, né, o que seja voltado exclusivamente para a saúde, a gente tem que pensar em saúde como um termo geral, né, como uma questão de qualidade de vida, como uma questão que eu não estou só pensando enquanto prevenção de doenças, mas sim, porque quando eu falo de qualidade de vida, eu estou falando num termo geral, né, e qualidade de vida, ela abarca muitos conceitos. Então, as práticas corporais, elas têm sim ganhado muito espaço dentro da saúde, mesmo pegando o próprio programa desenvolvido pelo SUS. Temos também as práticas corporais nos espaços públicos e privados. Quais são esses espaços? E esses espaços, eles nos possibilitam a aproximação entre as pessoas da própria comunidade e demais. Locais, esses espaços são locais onde as pessoas se encontram, havendo aproximações entre elas, criando laços e que contribuem para uma melhor qualidade de vida. Quais são esses espaços públicos que nós podemos realizar essas práticas corporais? Então, vamos pegar pelo nosso município de Araucária, né? Vamos pensar aqui. Vamos pensar nos espaços públicos. Onde é que nós temos no nosso município, onde que as políticas públicas têm se efetivado nesse sentido dentro do nosso município? Tem, e bastante, né? Temos parques para fazer essas práticas? Temos. Que práticas dentro desses parques públicos nós podemos realizar? Várias, né? Se nós pegarmos aqui um dos parques principais que a gente tem, que é o Parque Cachoeira, né? Hoje ele está bem amplo e está muito rico nessa questão de desenvolver práticas corporais. Se nós formos pensar também, abarcando os mais espaços, né? Nós percebemos que temos aí as academias ao ar livre, né? Que geralmente elas têm em todos os bairros, claro, sempre deixando aqui bem ciente a população, a comunidade, que por ser uma academia, apesar de ser ao ar livre, ela tem que ter os seus cuidados na sua prática, né? Bem importante que se tenha um profissional que conduza essas atividades. Temos também, como práticas corporais, outro local extremamente rico, né, que é a Secretaria de Esporte e Lazer, que proporciona outras práticas corporais. Ela proporciona a ginástica, ela proporciona as práticas corporais através dos esportes, né, esportes individuais, esportes coletivos, esportes com bola, né, a natação, as lutas, que tudo isso são classificados como práticas corporais. Então, se nós formos pensarmos a nível de município de Araucária,
nós podemos dizer, sim, que há propostas do poder público no sentido de melhora de qualidade de vida. E nós vamos para um outro espaço que é muito importante, que é os espaços nas escolas, né? Então, aqui eu retirei alguns objetivos, algumas situações de como é possível nas escolas ser trabalhado as questões das práticas corporais, para além das aulas, né? E essas indicações que eu trouxe aqui, ela vem realmente dentro da proposta do PSE mesmo. E ela fecha com a ideia desse trabalho nas escolas. Então, eu não vou ler uma por uma, né, porque são várias, aqui eu trouxe só uns exemplos, né, mas o que se tem que entender é que quando eu falo de prática corporal, eu estou vendo esse corpo, tanto o meu, quanto o seu, quanto das pessoas que praticam, para além da saúde física, né? Porque se nós formos fazer uma análise do que é a saúde, o que é saúde, nós não podemos mais dizer que a saúde é somente a ausência de doenças, né? Hoje, a Organização Mundial da Saúde nos traz outro conceito sobre o que é ter saúde. E quando se fala em saúde, nós temos que falar no âmbito geral. Para que eu tenha uma boa saúde corporal, eu tenho que ter outros caminhos também, que nos tragam o prazer, que nos tragam a tranquilidade, que nos tragam o lazer. Então, quando se fala em prática corporal, sim, estou falando dos movimentos corporais, porém, para que eles aconteçam de uma forma saudável e eles nos tragam benefícios, tem que ser um trabalho em conjunto. Eu tenho que pensar, eu enquanto pessoa, como um todo, não somente na realização das atividades físicas. Então, em cima dessa pesquisa que eu estive vendo, dessa questão do PSE nas escolas, ele nos traz caminhos, né? E a gente percebe que não é somente pensando a prática pela prática, mas é o que essa prática corporal vai nos trazer de benefício, né? Então, do que eu achei muito interessante das citações dele é quando ele coloca assim, suporte social, né? Por que suporte social? Porque através dessas práticas, a gente percebe que desenvolve esse meio social. Porque vamos pensar assim, se eu estou realizando uma prática corporal, independente de qual ela seja coletiva ou seja individual, eu vou estar trabalhando o meu meio social, para além da prática só da atividade física. Outra coisa que me chama muita atenção também é a questão do engajamento da comunidade e da família. Esse trabalho conjunto. Eu sempre costumo dizer muito assim, que a escola, ela não é nada sem o auxílio, sem a participação da comunidade. Os nossos estudantes precisam, sim, dessa relação familiar também. Os pais, a importância dos pais e responsáveis e da comunidade em si dentro da escola, ela se torna uma referência. Ela nos traz um engajamento maior, essa relação da comunidade da escola com o corpo docente da escola. Então, essas são duas ações que me chamam muito a atenção dentro dos objetivos do PSE, né, dessa questão de trabalhar dentro das escolas a questão saúde. Aí eu trago outras referências aí, né, de todos os benefícios que a escola tem quando trabalha voltado também para esse projeto que é voltado para a saúde. E frisando mais uma vez, ter saúde é o quê? É quando o nosso meio, tudo que nos envolve, esteja favorável a nós, né? E pensar também
que eu não tenho que realizar uma prática corporal somente quando eu tenho uma necessidade, quando o meu corpo está pedindo. Eu costumo dizer muito assim para os meus alunos. A gente faz planos, né? Vamos dizer, eu quero estudar, eu quero ser alguém lá no futuro, eu quero seguir uma tal carreira, mas o que eu digo sempre para eles, quando se trata de questão corpo, questão saúde, nós vamos ser lá na frente o que nós estamos fazendo hoje. Então, tem que se tirar um pouquinho essa barreira de achar que a prevenção, que eu tenho que fazer alguma prática corporal, aqui vou falar, estou falando especificamente dela, somente quando o meu corpo está pedindo, está necessitando. Mas sim, nós temos que prevenir. Então, eu tenho que pensar lá na frente. Como que eu quero a minha saúde lá na frente? Como que eu quero que ela esteja? Então, eu tenho que prevenir desde já. Assim como eu penso no meu futuro, na minha questão financeira, no meu trabalho, a minha formação. A mesma situação tem que se pensar na questão saúde. E a gente muitas vezes não pensa, a gente só procura quando nós estamos necessitando. Então, essa questão do PSE estar aí presente, né? Essa ação junto com a saúde nas escolas se torna imprescindível, mas desde que esse trabalho se efetive. E, para ele se efetivar, tem que ter a participação de todos, né? Todo mundo tem que fazer o seu trabalho. Então, são inúmeros as formas que nós podemos trazer esse trabalho conjunto de saúde dentro da escola. Outro item que me chamou muito a atenção é a questão do promover atividades, como gincanas, festividades de jogos, que envolvam, além dos educandos, os profissionais de educação e saúde, família e outras pessoas de referência. Também, né? Se nós formos pensarmos na nossa escola hoje, ela tem nos proporcionado, tem nos trazido caminhos, tem nos aberto para que isso aconteça. Então, eu vou trazer como experiência aqui, um pouquinho, o que é desenvolvido na rede municipal de Araucária, nas escolas da rede municipal. Como que são desenvolvidas essas práticas corporais? Para que daí vocês possam entender como que ela está dentro da escola. Porém, outra coisa que eu quero deixar bem clara aqui, que quando eu falo de prática corporal, quando você vai buscar pesquisa sobre prática corporal, você sempre vai encontrar o componente de educação física, né? Sempre. Claro, prática corporal, ele faz parte da cultura corporal, que é trabalhado exclusivamente, não, mas dentro do componente de educação física. Porém, também tem que se deixar claro que não é somente o componente de educação física que trabalha a prática corporal. Nós temos vários outros componentes que podem e devem desenvolver esse trabalho também dentro da escola. Mas o que eu quero mostrar aqui é o documento que rege o desenvolvimento dessas práticas corporais dentro das escolas da rede municipal, né? Então, a princípio, nós temos um documento que se chama Planejamento Referencial. Ele é todo construído em cima da Base Nacional Comum, e ele nos traz quais são as práticas que devem ser trabalhadas dentro da escola no componente de educação física, tá? Então, se for observar, nós vamos ver que uma das primeiras práticas, aqui ele é dividido por trimestre, né? Mas uma das primeiras práticas que nós temos para ser trabalhada dentro das aulas de educação física são as ginásticas. E dentro dessas ginásticas, nós temos o objetivo do porquê que elas estão sendo trabalhadas ali dentro. Nós temos as ginásticas, nós temos as brincadeiras e jogos,
nós temos as danças, os esportes e nós temos as lutas. Então, veja bem, nós temos 5 objetos de conhecimentos dentro da educação física voltado para as práticas corporais. Por que eu estou falando deste documento aqui? Isso aqui é uma apresentação realmente para se ver como que a rede municipal trabalha essas práticas corporais nas escolas. E como eu falei, as práticas corporais, ela é um dos objetos de conhecimento, de estudo da cultura corporal, que é objeto de conhecimento da educação física, porém, todos os demais componentes podem e devem trabalhar. Então, assim, como que a gente trabalha dentro da escola isso? Dentro do componente de educação física. Nós não trabalhamos todas essas temáticas pelo simples fato do movimento corporal. É para eles, sim, porque a educação física, o que caracteriza ela, são os movimentos corporais, são as práticas corporais. Porém, nós trabalhamos num âmbito geral, na questão social, na questão ambiental, na questão saúde, na questão prevenção. Então, se a gente for ler esse documento que eu estou apresentando na íntegra, você vai ver todos os caminhos que essas práticas corporais, de que forma elas são trabalhadas dentro da escola. Porque nós temos que pensar assim, o estudante, quando chega para nós na escola, ele tem a cultura dele. O que isso significa? A diversidade que nós temos dentro da escola é muito grande. Então, vamos pegar um exemplo muito básico das pessoas que vêm de fora para cá. Eles trazem a sua cultura. E é muito rico quando a gente vê as inúmeras culturas que nós temos dentro da escola. Muitas vezes, vou pegar aqui a unidade temática de lutas, a prática corporal de lutas. Às vezes, para nós aqui, nós conhecemos por alguns nomes, nós praticamos de alguma forma, e muitas vezes, pela questão de diversidade dessas pessoas que vêm de fora, eles conhecem a mesma luta, com outro nome, uma outra forma de prática. Aqui eu usei a luta como exemplo, mas eu posso usar as brincadeiras e jogos, os esportes, e as brincadeiras e jogos são muito ricas nesse sentido, é questão de diversidade, Então, assim, o conhecer essa cultura dessas pessoas, saber a cultura que nós temos dentro da nossa escola, e trazer essa prática corporal sistematizada, que é um dos objetivos, que nós temos dentro da escola, que é trazer o saber sistematizado. Então, é muito rico esse trabalho. Porém, ele não pode ficar só dentro da educação física. Ele tem que ser disseminado. Se nós observarmos aí o recreio na escola, se nós pararmos e analisarmos, observarmos os estudantes, nós vamos ver as inúmeras práticas corporais que eles realizam. Porque antes desses estudantes chegarem até nós, vamos buscar lá na educação infantil, que é a primeira etapa de ensino. Eles já vêm com práticas corporais, porém, aquelas não sistematizadas, aquelas que eles conheceram através da família, que os pais ensinaram, que os amiguinhos ensinaram. Então, eles já trazem, eles não vêm em branco, eles já têm um conhecimento. Quando eles entram para a escola, é nesse sentido que tem que ser desenvolvidas as práticas corporais, sistematizá-las. E gostaria de deixar um adendo aqui, que eu lembro que foi numa outra fala que eu fiz também, e que o PSE deixa muito claro assim, ele não está dentro das escolas para substituir a educação física. Ele está para se agregar à educação física. Ele está para se agregar aos outros componentes. Então, é muito rico falar dessa questão da prática corporal dentro do ambiente escolar. O que as nossas escolas têm feito, nesse sentido?
Então, nós da rede municipal temos dentro do componente que eu vou falar novamente específico da educação física, né, a gente tem ofertado aos profissionais as formações, né, para como se trabalhar essas práticas corporais dentro da escola, voltada em todas as vertentes, tanto da saúde, como do aspecto social, como da prática de uma atividade física, tá? Então, assim, lembrar que uma prática corporal, ela pode ser realizada a qualquer momento. Basta a gente querer, né? Querer fazer. Porque muitas vezes eu escuto assim, né, mas para eu realizar uma prática corporal, eu tenho que ir num lugar privado. Nem sempre. É aquilo que eu falei antes, a rede municipal, o nosso município, né? Ele nos propõe aí espaços onde nós podemos realizar. E também não posso deixar de falar, como experiência aí desses 2 anos de pandemia, o quanto fez falta na vida dos estudantes a prática corporal. Hoje, claro, a criança ela é sempre muito ativa, muito ativa. E em 2 anos de pandemia, você presa dentro de casa, por mais que os responsáveis e os pais tentaram de alguma forma ou outra, os profissionais da educação, profissionais da saúde, né, trazerem caminhos, ainda elas ficaram muito isoladas. E hoje a gente percebe essa defasagem e que ela tem que ser resgatada. Então, nada melhor do que um trabalho em conjunto, né, da escola com os outros viés, né, a saúde, as políticas públicas. Então, essa é a grande riqueza. E o PSL nos proporciona isso, né, esse trabalho em conjunto. O que nos falta? Muitas vezes colocar em prática. E ainda eu percebo que há muita falta da presença da comunidade na escola. Eu, enquanto professora, sinto essa falta dessa presença. Não estou dizendo aqui que é porque a comunidade não quer, porque os responsáveis não querem, porque a gente sabe das dificuldades, né, muitas vezes, de estar sempre presente, mas sim realizar atividades, colocar a escola disponível, trazer debates, trazer meios que possam trabalhar essas práticas junto à escola e junto à comunidade. E assim, eu gosto muito dessa colocação, que falar de saúde hoje não se restringe mais somente à ação médica, mas sim construir interlocuções com diferentes áreas do conhecimento para pensar ações conjuntas neste âmbito. Então, é isso mesmo, é ação conjunta. Aqui estou falando de prática corporal, né, exclusivamente das práticas corporais, que você pode escolher qual você quer. Eu gosto de dançar, vamos lá, né? No seu espaço em casa, né? Realize. Não, eu gosto de fazer caminhada. Vamos lá, vamos fazer uma caminhada. Temos os espaços das ruas, dos parques. Não, eu quero ir numa academia, mas vou numa academia ao ar livre, que é o que nós temos. Vai, pratique. Claro, tendo os cuidados que são necessários para essa prática. Porque assim, se a gente começar essa prevenção quanto antes, se nós começarmos desde a pequena infância aí, nós com certeza diminuiremos o número de doenças. E também parabenizar, né, o nosso município, que está tendo muitos avanços em relação a isso, a esses cuidados. Então, a gente acompanha diariamente, né,
Então, assim, para finalizar, o que eu diria é, se preserve, né? Que a sua criança que você tem lá dentro da sua casa, que a sua criança que está na fase escolar, realize, que a sua criança brinque, que a sua criança pratique alguma atividade, seja para lazer, ou seja de alguma outra forma, mas não deixemos que, para realizar essas práticas corporais, quando nós somente necessitarmos. E tem um detalhe, quando a gente tem uma prática corporal, seja ela semanalmente ou não, com certeza a questão saúde, a questão disposição, a questão alegria. Tá aí a Carla, que é professora de ciências, né? A liberação de hormônios, o hormônio da alegria. E olha, gente, por mais que a gente, às vezes é cansativo, a gente não tenha vontade, vale a pena, porque o resultado a gente só vai ver quando realizar. Então, coloquem suas crianças, escolas, realizem parcerias, tragam outros profissionais, para que isso se desenvolva dentro da tua unidade escolar. Então, o meu recadinho era esse, eu espero que eu tenha contribuído. Aqui eu vou deixar as referências, né? E agradeço. Espero que eu tenha sido clara. Claro, eu sempre digo assim, que eu sou muito suspeita, porque eu sou profissional da educação física, né? Mas eu deixei várias vezes colocado aqui que as práticas corporais não pertencem somente a nós, né? Que muitos ainda pensam assim, isso é da parte da educação física. Não. Né? Isso é um caminho que tem que ser trilhado junto a várias unidades e que está aí presente. Basta pegando essa parceria mesmo do PSE, né, que se você for ler na íntegra o trabalho do PSE, e se ele for desenvolvido como realmente ele tem que ser desenvolvido, ele é muito rico, né? E as escolas agiriam de forma diferente. Sei que tem escolas que trabalham, né, voltada nesse sentido, e parabéns a elas. E as que ainda não estão, que façam essa parceria, né? Que existe essa possibilidade. Muito obrigada. Como eu falei, espero que eu tenha contribuído. E qualquer dúvida, me coloco à disposição. Marta, eu gostaria de fazer um comentário com você, quando você coloca a questão das atividades, né, das práticas corporais que são ofertadas pelo município. Então, na verdade, não é uma pergunta, é assim, só um complemento da sua informação, no sentido que todas essas atividades físicas que estão disponibilizadas no município, haja visto, né, academia, natação, bicicleta, pista de caminhada, que todas são ofertadas gratuitamente, né, para todo cidadão araucariense. Então, é importante a gente estar questionando isso e falando, né, e reforçando. Quando eu falei que nós temos inúmeros espaços que nos proporcionam, né, essas práticas corporais, e gratuitamente, né, ou seja, o que vai necessitar da nossa parte? Só o tempo para a gente fazer. Então, se a gente pegar aí o Parque Cachoeira, né? O que nós temos disponibilizados lá nesse espaço, né? Nós temos as bicicletas que nós podemos utilizar, nós temos a pista para caminhada ou para corrida, né? Se nós pegarmos o espaço do CSU, que nós temos ali dentro junto à Secretaria de Esporte e Lazer, né? Temos aulas de ginástica, temos aula de lutas, temos aulas de natação, temos os esportes coletivos, e uma coisa que me chama muito a atenção de prática corporal é a prática corporal para os idosos. Você sabia, Carla, que eles participam de jogos, competições fora do município? Né? Então, é muito interessante. O que é proporcionado é de um âmbito bem grande, gente.
né? Então, as escolhas que nós podemos ter, nós temos várias, né? Voltando no Parque Cachoeira, no ginásio de esporte que tem lá dentro nós temos academia, nós temos musculação. No CSU, nós também temos, né, as aulas de musculação. Nós temos aulas de ginástica rítmica para essa criançada, né, para esses adolescentes. Nós temos um espaço exclusivo para ginástica rítmica. Nós temos, por exemplo, dentro das escolas, partindo da Secretaria de Educação, né, projetos que eu coordeno, que eu organizo. Nós temos o badminton, que é uma prática corporal que está em algumas escolas, também é gratuito, né? É realizado em contraturno. Tá? Então, ou seja, alunos da manhã que queiram ir à tarde, vão à tarde, e os da tarde fazem de manhã. Né? Nós temos escolas onde está sendo colocados projetos de xadrez, que não deixa de ser uma prática. Né? Então, é só você investigar, você procurar, busque, né? Nós temos aí dentro do site da prefeitura, nós temos todas as secretarias, inclusive o que elas nos proporcionam. Então, é muito grande o número de práticas que está sendo ofertado, tanto pela Secretaria de Esporte e Lazer, como nós da Secretaria de Educação. E esse projeto de xadrez, tanto do xadrez quanto do badminton, né? É um projeto que a gente iniciou aí o ano passado, ainda estávamos em pandemia, né? Uma parte do ano, mas ele iniciou durante a pandemia, porém, hoje ele se efetiva na prática mesmo, e vale a pena. Então, algumas escolas já estão com esses projetos. Quais escolas, né? Onde? Será que a minha escola, aqui na minha comunidade é contemplada? Entre em contato com a gente. Mas a diversidade de práticas corporais no município é muito grande mesmo. Nossa, Marta, como é importante, né? Ao longo desse projeto nosso, dessa participação ali com o PSE, a gente tem conversado com muitos profissionais de várias secretarias, e a gente está vendo, assim, verificando a quantidade de cuidado que existe, né? Tanto da Secretaria de Saúde, quanto da Secretaria de Educação. Então, está sendo, assim, muito rico essas palestras, esses momentos, né? Com a conversa com esses profissionais das demais áreas de atuação, muito gratificante mesmo. Eu queria e assim, Carla, só para encerrar essa questão, que daí me vem qual é o objetivo do PSE, né? Quando eu falo da questão desses projetos que estão sendo incorporados, tanto de xadrez como de badminton nas escolas, ele é para além da sala de aula, que é esse o objetivo do PSE, né? Para além da sala de aula. É no espaço escolar, porém, eles acontecem não nas aulas de educação física, também nas de educação física enquanto aula, essas práticas. Mas, além das aulas, esses projetos disponíveis em outros horários para que a criança possa participar. Entendi. E aí eu gostaria de estar pedindo para você falar um pouquinho mais, quando você apresentou o que é trabalhado na escola, enquanto educação física, me chamou muita atenção ali no último trimestre, você fez uma referência em relação a lutas. Então, eu gostaria que você esclarecesse um pouco mais, né, sobre esse assunto que é trabalhado com as crianças. Então, a prática corporal de lutas, ela teve um debate muito grande nos autores da educação física, né? Alguns eram favoráveis, outros não, né? Tanto que se você pegar o documento norteador da Base Nacional Comum, você vai perceber que as lutas entram somente a partir do 3º ano, né? E nós, no nosso documento, em uma ação conjunta, estudo conjunto, não foi uma decisão única, optou-se por deixar as lutas tanto no 1º como 2º, e o 3º, 4º e 5º anos, tá? Essa questão das lutas já gerou, dentro do componente de educação física, já gerou muita discussão,
Por quê? Voltada para a questão do entendimento. Então, o que eu gostaria de deixar claro aqui. Se você for ler esse documento na íntegra, você vai ver que como que eu vou trabalhar lutas com criança de 1º ao 5º? Marta, eu vou estar gerando a violência lá dentro? Marta, eu vou estar gerando brigas? Eu vou estar induzindo a isso? E é a pergunta que eles fazem, Carla. Quando você diz, olha, a gente vai trabalhar com lutas. Nossa, a gente vai brigar. Nossa, mas isso é muita violência. Não, pelo contrário. E é por isso que as lutas entraram dentro do componente. Tá? Então, não, ela é meio que recente, essa incorporação das lutas. Porque elas vêm para trabalhar a prática corporal dos movimentos corporais da luta, porém, ela vem com um intuito muito grande de trabalhar essa questão do respeito ao outro, do combate à violência e do combate à agressão. Inclusive, as lutas pelas pessoas, quando você pergunta para as pessoas assim, por que você escolheu uma prática corporal de lutas? A grande maioria vai dizer assim que é por questão de defesa, ok? Só que as lutas, nós temos que observar que elas, quando você as pratica, seja gratuitamente, seja numa academia, enfim, existe rigorosidade onde você vai utilizar esses movimentos, né? Você não pode sair aí, porque eu pratico luta em qualquer situação, eu sair agredindo o outro. Não pode. É uma regra para quem pratica luta, né? A não ser em casos de sua autodefesa, né? Então, dentro da escola, por que ela veio dentro da escola? Sim, para mostrar que elas existem, para mostrar como é o trabalho corporal delas, porque é uma prática corporal, porque é uma atividade física, porque é um exercício físico, tá? É uma forma também de lazer. Porém, dentro da escola, tanto que quando a gente inicia o trabalho com lutas no 1º ano, a gente trabalha jogos de luta. Então, nós vamos trabalhar as lutas nos anos iniciais de forma lúdica, através do brincar. E, claro, tem inclusive um dos tópicos, um dos objetivos dentro das lutas, é trabalhar lutas, dentro delas, violência, briga e agressão. Então, a gente deixa muito claro. Então, as lutas, quando estão presentes na escola, dentro do planejamento para serem trabalhadas, é com esse objetivo. É desmistificar essa questão de que luta é violência. Não. A luta que a gente está se referindo é enquanto prática corporal. Não é a luta de agressividade ao outro. Tanto que se tu for pegar aí benefícios da luta, quantas indicações médicas tem para crianças para que se realize, que se faça a prática de lutas? Sejam lutas orientais, sejam lutas ocidentais, né? Então, assim, deixar bem claro que as lutas praticadas dentro da educação física, lá na escola, elas vêm com esse objetivo, é o objetivo da paz, é mostrar que ela é um esporte, e que ela não está aí para causar agressividade. E, inclusive, quero dizer uma outra prática corporal que eu acho riquíssima nesse município, que é a questão da prática corporal da capoeira, né? A capoeira, ela é uma luta? Ela é. Ela é um jogo, ela é uma dança, devido à sua complexidade, por existir um ritmo, por existir instrumentos, e dentro do nosso município, é muito amplo os grupos de capoeiras existentes. E também, Carla, é uma prática corporal que tem em várias comunidades, em vários bairros, gratuitamente, e que é uma possibilidade de prática corporal. Então, desmistificar essa questão que a luta dentro da escola ela vai trazer violência é muito importante. E esse é o primeiro trabalho que a gente faz com os alunos. Que bom, Marta. Esses esclarecimentos ajudam bastante, né, para a gente entender essas ofertas de atividades físicas do município. Foi muito bom você esclarecer essa questão da luta, porque no primeiro momento, assim, é impactante, né,
Então, agradeço mesmo. Então, assim, Marta, eu quero agradecer, né, as suas excelentes contribuições e trocas de experiências e conhecimentos, agradeço muito. Destacamos a importância da parceria da saúde e da educação municipal para articular os mecanismos de apoio e redes de proteção, assim como da necessidade da parceria entre escola e família para garantir a qualidade de vida de toda a população. Agradecemos a presença de todos e até uma próxima palestra no mês do PSE da escola. Olá, eu sou a Rúbia, estou no Departamento de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde. Eu sou formada em enfermagem pela PUC Paraná desde 2009, sou especialista em enfermagem do trabalho e em gestão pública. Audiodescrição. Eu sou branca, dos olhos castanhos, cabelo comprido, preto. Hoje estou vestindo uma blusa de tom roxo. Atrás tem uma parede de cor tom bege e cortinas de tom bege também. Hoje, os nossos convidados são o Jackson e a Ana. Eles irão abordar o tema promoção das práticas corporais, da atividade física e do lazer nas escolas. O nosso colega Jackson, ele é formado em Educação Física pela Universidade Campos de Andrade, a Uniandrade. A Ana Cláudia, nossa colega, que vai falar também sobre o mesmo tema, é fisioterapeuta. Ela é graduada pela Universidade Tuiuti, do Paraná, desde 1992. Ela é especialista em neuropediatria funcional. Como eu disse, o nosso tema hoje de saúde na escola é a promoção das práticas corporais da atividade física e do lazer nas escolas. Esse tema será abordado pelo educador físico e pela fisioterapeuta. Olá, eu sou Ana Cláudia, sou fisioterapeuta desde 1992, um pouco antiga, né? Trabalho na Prefeitura Municipal de Araucária desde o ano de 2000, na Clínica Municipal de Fisioterapia, atualmente na área de neuropediatria e neurofuncional, e estou aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre as atividades físicas na saúde escolar, ok? Audiodescrição. Sou negra, morena, tenho os olhos verdes, estou com o cabelo preso num coque, óculos em cima da cabeça, vestindo uma blusa azul marinho, estou sentada ao lado do professor Jackson, numa sala com as paredes creme bege. Passo a palavra para o professor Jackson. Olá, meu nome é Jackson de Oliveira, sou professor de Educação Física, trabalho na Prefeitura desde 2018, estou trabalhando na saúde desde 2020, sou branco, cabelo curto, uso óculos, estou com uma blusa cinza numa sala das paredes beges. Hoje, no Saúde da Escola, vamos abordar o tema promoção das práticas corporais, da atividade física e do lazer nas escolas. Eu vou iniciar o nosso tema hoje fazendo as perguntas aos nossos convidados. Jackson e Ana, quais são os benefícios das atividades físicas para nós, seres humanos? Vocês poderiam citar exemplos de atividade física, a diferença entre a atividade física e exercícios físicos, diferenciando isso da fase escolar, da fase adulta e da fase idosa? Acho que a gente poderia iniciar exemplificando e falando o que é uma atividade física e o que são exercícios físicos, né? Existe uma certa diferença. A atividade física é tudo aquilo que você desenvolve, que você faz
que você promove uma mobilidade, né? Então, assim, o que é uma atividade física? Você levantar da cama é uma atividade física, você caminhar é uma atividade física, você ir buscar um copo de café é uma atividade física. Um exercício físico já quer dizer alguma coisa que você tem um treino, né, Jackson? Atividade física nada mais é do que um gasto energético do seu corpo involuntário. E o exercício físico são sobre regras e repetitividade sobre carga. Então, se eu faço um exercício físico, vou fazer uma caminhada repetidamente... É um treino. É um treino. Aí é exercício físico. Vou levantar e vou caminhar de um ponto A a um ponto B, é só uma atividade física. Exatamente. Então, assim, tudo na vida da gente acaba sendo uma atividade física, né, Jackson? Sim. Você acordar, levantar, escovar os dentes, sair para ir para a escola, estudar, tudo isso é uma atividade física. Pegar o ônibus, subir do ônibus, descer do ônibus, tudo está envolvendo atividade física. O exercício físico já envolve um treino, envolve acaba envolvendo a elaboração conjuntamente com um profissional, né, que vai fazer uma elaboração do que é necessário para aquela pessoa, de acordo com a idade, de acordo, né, com o tipo de condicionamento que ela vai precisar e que ela requer, ok? Qual a intensidade que ela vai necessitar, qual o objetivo que ela tem com o exercício físico. Existem diferentes objetivos, né, para os exercícios físicos. Então, assim, um objetivo, vamos dizer, na atividade escolar para aquela, por exemplo, as atividades escolares, as idades escolares são diferentes. Então, a idade escolar de crianças que estão inclusas em CMEIs são diferentes das atividades escolares das crianças que estão no ensino fundamental e das atividades escolares de crianças que estão no ensino médio, né? Hoje em dia, ensino médio, né? Então, são atividades escolares totalmente diferentes, né, Jackson? Então, assim, vão envolver todo um planejamento dos professores de educação física que estão inseridos naquele contexto. Assim como as atividades, como os exercícios físicos e também as atividades físicas também são diferentes, vamos dizer, de uma criança, e as atividades físicas e os exercícios físicos são diferentes de uma dona de casa e de uma pessoa idosa. Sim. Então, é bem interessante, se você for pensar todos esses contextos, né? São ideias, são contextos bem diversos e que vão mudando de acordo com toda a faixa etária, de acordo com toda a faixa de vida das pessoas e que requerem um planejamento e um pensamento organizado, né? Sim. E cada ser humano tem uma intensidade de se trabalhar. Então, cada pessoa tem um limite a chegar com os exercícios. Então, é importante saber qual é o seu limite e reconhecer o seu corpo para que o exercício lhe faz bem daí. Fazer A individualização e a personalização, né? Daí que a gente fala. Hoje em dia, como a gente vê como é importante, assim, como é importante o acompanhamento dos profissionais, né, da área médica, da área da fisioterapia, da área da educação física, porque, assim, cada indivíduo é um mundo, cada corpo humano, né, Jackson, funciona de uma maneira totalmente diferente, nada é massificado, né, nada pode ser, nada existe um protocolo, né, Sim. totalmente fechado. Então, como é importante o olhar do profissional na prescrição do exercício físico e no olhar, inclusive, das atividades físicas, né?
das atividades diárias, né, como mesmo nas atividades diárias do dia a dia, atividades diárias do dia a dia é ótimo, mas nas atividades diárias, assim, muitas vezes, uma simples atividade diária, a gente na fisioterapia percebe muito isso, uma atividade diária que é corriqueira, estender roupas no varal, todo mundo estende roupas no varal, mas, assim, muitas vezes pessoas que têm lesões em ombro, isso é uma atividade diária que pessoas que têm lesões em ombro não conseguem fazer. Então, assim, aquela atividade diária tem que ser adaptada, você tem que abaixar o varal, ou às vezes a pessoa não pode fazer, né? Ou às vezes na atividade escolar, né? A atividade física ali, escolar, jogar uma bola, às vezes você tem que adaptar aquela atividade de jogar a bola mais baixo, né? Tem tudo isso, né, Jackson? Tem a adaptação, assim, vamos colocar de joelho. Às vezes a pessoa não consegue fazer um agachamento, caiu alguma coisa em casa, no chão. A pessoa tem dificuldade em dobrar o joelho, não consegue se abaixar para pegar aquele de lá, chamar alguém. Então, é uma dificuldade imensa do joelho, é uma especificidade. Quando você está com dor no joelho, que você vai fazer um agachamento, que você sente dores, desconforto, você vai fazer exercício em casa para melhorar. E às vezes você fazendo exercício vai piorar essa questão, porque você não tem um acompanhamento necessário para fazer os exercícios. Exato. Não sabe se aquilo dali que você está fazendo vai te ajudar. É favorável. Porque, ajudou a Dona Maria, eu vou fazer em mim que vai ajudar também. Não é assim. Então, você tem que reconhecer o seu corpo, ver o que o educador físico, o que o professor vai falar, o que o fisioterapeuta pode falar para você, o que o médico pode falar para você, se isso vai te fazer bem ou não vai fazer bem. Quais são os benefícios das atividades físicas para nós, seres humanos? Vocês poderiam citar exemplos de atividade física, a diferença entre a atividade física e exercícios físicos, diferenciando isso da fase escolar, da fase adulta e da fase idosa? Existe uma melhora no desempenho escolar, cognitivo e intelectual dos alunos ao executarem atividades regularmente? A gente sempre tem que lembrar que tudo está interligado, né? O físico, e o mental, o intelectual, o emocional. Então, assim, por isso, né, Jackson, que já existe que a atividade física está inserida nas atividades escolares, desde a mais tenra idade, né? Então, assim, no CMEs já está incluída a atividade psicomotora e até mesmo a nível de terceiro grau, nas faculdades, existe a educação física, os jogos escolares, tudo isso, porque, assim, existe, hoje em dia, todo um estudo em que se vincula o desempenho físico, as atividades físicas, a todo um desempenho cognitivo e intelectual, né? Então, por isso que nas escolas, nas atividades escolares, existe a matéria, né, as aulas de educação física, e que os alunos gostam muito e esperam com muita intensidade, né? Nessa questão, tem até estudos que comprovam que melhora a concentração do aluno, escolar, o desempenho após uma atividade física. Exemplo, os alunos foram fazer uma atividade física fora da sala, correram, pularam, brincaram, eles voltam para dentro da sala até mais disposto a estudar. Então, assim, existem estudos científicos em que, após o exercício físico, existe toda uma liberação de substâncias químicas, né, mesmo neurotransmissores, serotonina, dopamina, em que levam a toda uma melhora da concentração, né, mental, em que o aluno, ou no caso, né, a gente está falando de atividades escolares, né,
o aluno consegue ter um desempenho intelectual mesmo, cognitivo, de aprendizagem. Então, assim, são neurotransmissores, substâncias químicas mesmo. Ele faz atividade física, geralmente ao ar livre, ele sociabiliza, né? Toda essa questão da sociabilização com os colegas, né? Da brincadeira, da risada, do movimento, né? Libera todas essas substâncias e quando ele volta para a sala de aula, ele consegue ter um nível de concentração muito mais adequado para a aprendizagem. Então, assim, é muito importante toda essa manutenção das atividades físicas e que as escolas invistam nisso, os professores de educação física sempre lembrem do papel fundamental, importante nessa qualificação, de como é importante isso, não é só brincadeira, não é só isso, todo esse approach, esse desempenho escolar, como ele é qualificado, né, com isso, como essa descarga de substâncias é super importante. Eu acho que hoje em dia isso está mais do que comprovado, né, Jackson? Sim, não, fazer um plano de aula, fazer os alunos ter uma atividade. Exatamente. Ter um exercício de qualidade, físico, né? De qualidade. Não é somente chegar lá, jogar bola, façam o que quiserem. Tem muitos alunos hoje, com o meio eletrônico, faz com que as crianças se afastem dos exercícios físicos e fiquem no meio sociável de telefone, celulares. Então, acaba perdendo a essência. Daí faz assim, a aula de educação física, eu vou lá para ficar mexendo no celular. E não é isso que os professores de educação física querem. Querem que você faça a sociabilização, faça uma atividade física, cuide do seu corpo, cuide do seu ego, porque a atividade física ajuda tudo nessa questão, melhora tudo no seu corpo. Eu queria passar por uma temática bem importante com vocês. De que modo nós podemos introduzir o exercício físico como uma rotina, desde sempre e para sempre, nas escolas? E como que isso pode contribuir e ter uma eficácia na sociabilidade dos adolescentes? Hoje as pessoas esperam estar doentes para procurar uma atividade física, para procurar um meio para ela fazer exercício físico. Então, ela acaba se desprendendo da qualidade dos exercícios e sim buscando uma melhora para ela sobre a doença que ela tem. E eu acho que assim também, né, Jackson, para prevenção das doenças, né? Assim, na fisioterapia, e assim, agora você está trabalhando aqui com a gente, para você ver como seria importante, desde a escola, se houvesse já, né, esse desde sempre, para sempre, né, a prevenção de tantas lesões musculares, lesões de problemas de coluna, lesões que a gente chama de osteomusculares, né? Então, para explicar para vocês o que são lesões osteomusculares, são aquelas lesões de joelho, aquelas dores de joelho, aquelas dores de tornozelo, aquelas dores de coluna, de pescoço, de ombro. Então, assim, se a gente tivesse já essa prática, né, de exercícios físicos regulares, que já começassem na escola, e que isso já fosse trabalhado como um prazer, como uma prática diária, que fosse associada à vida inteira, isso seria trabalhado como uma prevenção, né? O exercício é uma prevenção que se você tem essa lesão, acaba tendo essa lesão mais tarde, isso vai ser o seu tratamento. O seu tratamento não vai ser o remedinho que você vai comprar na farmácia, o anti-inflamatório ou o relaxante muscular. Isso vai ser um tratamento paliativo, que vai melhorar a sua dorzinha um pouquinho. Mas quando você for cair num tratamento sério da fisioterapia, você vai chegar lá e você vai fazer exercícios, né, Jackson? Então, assim, muita gente se espanta quando vai para a fisioterapia e vai para o tratamento, chega lá, tem que fazer exercício com peso, alongamento.
Esse é o seu verdadeiro tratamento. Então, assim, ao invés de você ter que fazer os exercícios quando você já tem a dor, eu acho que é melhor você fazer os exercícios como uma prevenção, antes de ter a dor. E fazer os exercícios com prazer, como uma forma de prevenção, como uma forma de prazer, né, Jackson? Se pegasse no momento da escola, quando as crianças estão se adaptando, se conhecendo, se valorizando o seu corpo, Valorizando o seu corpo. se o professor pegasse, mostrasse assim, os benefícios que é da prática da atividade física, a prática dos exercícios físicos, as crianças, os adolescentes, praticariam com regularidade. Isso. Então, um bom alongamento já... Como é gostoso, né? Melhora muito. Você não precisa esperar ter o problema para você realizar a solução dele. Exatamente. Assim, os exercícios vão ser a solução, mas eu acho que, assim, vamos tentar trabalhar isso desde a prevenção, a partir da idade escolar, né? Então, assim, desde a idade escolar, a gente está trabalhando isso nas atividades físicas, através dos exercícios físicos, né? Para a gente ter toda essa prevenção, né? Desde sempre e para sempre. O corpo da gente precisa de movimento, né? O corpo da gente é o templo, é como nós estamos vivendo aqui nesse mundo. Então, vamos prevenir e vamos viver bem, né? Tratar bem esse templo da gente, para se sentir bem, né, Jackson? Sim, porque a atividade, o exercício físico vai fazer toda a diferença lá na frente. Então, se você começar com uma intensidade baixa, começar a fazer... o que você gosta de fazer? Eu gosto de jogar bola. Você gosta. Procure, na cidade tem órgãos que ajudam a fazer essa atividade física próximo da sua casa. Provavelmente tem um lugar que você consiga fazer atividade física. O professor vai cuidar, vai acompanhar você, vai fazer um treino de uma intensidade boa para você. Você vai gostar de fazer exercício, não só de, vou lá na educação física, quando o professor está fazendo atividade, vou fazer. Daí se torna obrigatório, e não é isso que a gente quer. Quer que você faça exercício físico regularmente, para você ter uma saúde boa, você ter uma qualidade de vida melhor, que não envelheça com sabedoria, envelheça com saúde. Né? Exatamente. Então, através da SMEL, Secretaria de Esporte e Lazer, existem vários órgãos que ajudam a você a praticar atividade física, como o Parque Cachoeira e o CSU. São os órgãos maiores da cidade que vai te trazer um benefício à sua saúde, com atividades de futebol, vôlei, basquete, handebol, musculação. No CSU agora tem a piscina, tem natação, hidroterapia, hidroginástica. Então, vai ter vários órgãos para você não ter desculpa mais para não fazer exercício físico. E assim, para a garotada, tem inclusive, que eles gostam bastante, né, Jackson? O futebol, né? Tem karatê, ginástica rítmica para as meninas, que assim, elas competem, estão indo para a competição, inclusive algumas meninas a nível nacional, para São Paulo agora, desde meninas pequenas até grandes, para o pessoal que gosta de alguma coisa já um pouquinho mais zen, tem as aulas de alongamento, as aulas de yoga, tem uma procura super grande, né? Tem um xadrez funcional, né? Tem aulas de dança, tem xadrez, quer dizer, existem atividades para todos os gostos, todas as idades, para o pessoal que está na idade escolar. Então, o que acontece? Tem muitas mães que vão para a musculação e que deixam os filhos na aula de xadrez, né? Então, assim, dá para a família toda ir fazer as atividades juntas. E daí eu acho que é bem legal, né? É o pessoal que está na fase escolar, né? E assim, agora com a natação, tem a natação para as crianças, então tem as mães que deixam as crianças pequenas na natação e depois já esperam o horário da hidroginástica. Então, assim, eu acho que a prefeitura, através da SMEL, da Secretaria, está oferecendo muita atividade física, e além do que, tem o pessoal que vai fazer as caminhadas, tem as praças, com os aparelhos, né?
Então, tem bastante atividade, E sem né? custo, E sem né? custo nenhum, E sem custo nenhum também. ok? Vamos mexer o corpo, né, Jackson? Vamos mexer o corpo e cuidar da... Desde a escola, ok? E cuidar da mente, ok? Tchau, tchau. Muito obrigado. Então, eu gostaria de agradecer a contribuição dos nossos dois profissionais, hoje o Jackson e a Ana, com toda a informação trazida, e até o nosso próximo encontro, PSE Saúde na Escola. Obrigada e até a próxima.